Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de segunda-feira, mais uma segunda, irmãos, mais uma semana que se inicia e mais um programa da Igreja Palavra da Verdade, mais uma ministração para a minha vida, para a sua vida, neste tempo, então que eu e você, que nós podemos neste tempo nos alegrar no Senhor, nos fortalecer no Senhor, estar totalmente na dependência dEle, porque só Ele é Deus para fazer, só Ele é Deus para operar, agir e mover de uma maneira poderosa e maravilhosa no nome do Senhor Jesus. 19 de maio de 2025, estamos chegando nesta manhã, tivemos aí um final de semana abençoadíssimo, na verdade iniciou com bênção já, sexta, o nosso culto de sexta, a noite da libertação, o sábado nós tivemos aí uma campa dentro com os jovens locais ali, foi uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus, bênção recalcada, sacudida e transbordante, e sem falar do culto de ontem, meu Deus do céu, o culto da manhã, o culto da noite. Irmãos, você que ainda não levantou para vir participar, você está deixando de ganhar. Não vou dizer que você está perdendo, mas você está deixando de ganhar e ganhar muito. Então, nesta segunda-feira, estamos por aqui para dizer a você que o nosso final de semana foi bênção. E o seu, como foi? Como foi o seu final de semana? Tudo que nós desejamos é que tenha sido bênção também para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu quero já no início deste programa, deixar uma palavra aqui para o seu coração. A primeira coisa que eu quero dizer que o reino de Deus não se move segundo as nossas necessidades. O reino de Deus se move segundo o nosso posicionamento. Enquanto você achar que o reino de Deus vai se mover porque você tem uma necessidade, você vai continuar tendo uma necessidade. Mas quando você tiver um posicionamento mediante as suas necessidades, aí você pode ter certeza que o reino dos céus vai mover a favor da tua vida. Vamos lembrar de algumas situações que o reino dos céus se moveu segundo o posicionamento de algumas pessoas aqui na Bíblia Sagrada. Eu quero falar também hoje, da viúva que foi procurar o profeta Eliseu. O que me chama a atenção, que aquela viúva, ela estava agora com um decreto na mão dela, dizendo, os seus filhos serão levados para ser escravo, para pagar a dívida que o seu marido morreu e deixou essa dívida. Aquela mulher, ela vai procurar o profeta. O profeta também não tinha o dinheiro para dar. Mas ele pergunta para ela, o que você tem na sua casa? Ela disse, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Porque a tendência nossa, diante das nossas situações difíceis, é nós falarmos que nós não temos nada. Não dou conta, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho coragem, não dá, não tem jeito. Irmãos, eu quero que você entenda que os céus, Ele quer mover, o reino dos céus, Ele quer mover, mas para isso, para que o reino se mova, eu e você tem que ter posicionamento. Então, quando ela vai buscar direção do profeta, o profeta diz para ela, você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio, vai nos seus vizinhos, pega vasilhas vazias emprestadas. Primeira coisa. A segunda coisa, pega muitas e não poucas, e fecha a casa, fecha a porta sobre ti.
e deita azeite sobre as vasilhas. Aquela mulher, ela volta com seus 2 filhos, então agora ela volta tendo que um posicionamento. Se o azeite que ela tinha na sua botija era pouco, mas ela teve um posicionamento. É por isso que eu estou dizendo que o reino de Deus não se move segundo as nossas necessidades, mas segundo os nossos posicionamentos. Ela teve um posicionamento sobre a palavra do profeta. Qual foi a palavra do profeta? Aquela mulher tinha necessidade. Qual que era a necessidade dela? Pagar a dívida. Mas agora, irmãos, ela tem, sabe, ela move sobre aquela palavra. Ela volta já pegando vasilhas vazias emprestadas. Ela fecha a porta e ela então pega o azeite e ela começa a deitar o azeite. Ela vira a botija. O que eu acho interessante é que o azeite que está na botija não multiplicou dentro da botija. Ela não chegou lá e o azeite estava lá transbordando, sabe, por lá de fora da botija, não. Quando ela pega a botija, tinha o mesmo tanto, mas ela teve um posicionamento de pegar a botija e deitar sobre a primeira vasilha. Quando ela deita aquela botija sobre a primeira vasilha, sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que a primeira vasilha se encheu, se enche também a segunda, a terceira. A Bíblia não fala quantas vasilhas que ela pegou. A Bíblia diz que ela não pegou poucas, ela pegou muitas. E agora está todas as vasilhas cheias de azeite. Ela volta de novo no profeta e ela disse, olha, o pouco do azeite que eu tinha, eu fiz conforme a sua palavra. E agora está todas as vasilhas cheias. E ele disse, vende, né, o azeite, paga a dívida e vive do resto. Irmãos, o céu, né, não se movimentou segundo a necessidade dela. Senão ela tinha ficado dentro de casa com aquela necessidade, perdido os seus filhos. Mas o céu se movimentou através do posicionamento dela. Então o que eu e você precisamos de ter posicionamento. Eu encerrei o programa de sexta-feira falando da mulher cananeia. Ela teve posicionamento. Pensa se ela ficasse parada dentro da casa dela, esperando alguma coisa acontecer, mas ela posicionou. Então nós entendemos que quando nós posicionamos, Deus ele faz. E se eu não me engano, foi no programa de quarta-feira, se eu não estou enganada, eu falei sobre Elias, né? Eu falei sobre Elias quando Elias ele fala acerca da chuva, ou eu nem falei, só falei a situação de Acabe, mas a gente vai ver no capítulo 17 o posicionamento de Elias. Elias posicionou, havia uma necessidade. Qual que era a necessidade? Os campos não produziam mais, os ribeiros havia secado, não tinha mais água, mas Elias, ele posiciona. Por que que Elias posicionou? Porque Deus, irmãos, falou com ele. E quando Deus falou com ele, ele posiciona. Quantos de nós que temos ouvido a palavra de Deus e não temos posicionado? Então o segredo é posicionar. Então nesta segunda-feira, 19 de maio, eu venho aqui nesta manhã para dizer que é hora de você posicionar. É tempo de você, sabe, levantar posicionado. Para de ficar reclamando, para de ficar murmurando, para de ficar culpando, elegendo culpados. Não tem culpados, irmãos. Preste atenção. O que eu e você precisamos é de nos posicionar. Quando nós posicionamos, Deus ele faz, Deus ele opera, Deus ele age, Deus ele move de uma maneira poderosa. No início do mês eu dei o testemunho quando meu esposo sofreu o acidente, e meu esposo não sofreu só um acidente, ele sofreu dois acidentes gravíssimos. Os 2 acidentes, irmãos, ele teve sentença de morte. O último acidente dele, ele cai, ele bate a cabeça, e quando ele chega no hospital, ele já chegou em coma no hospital. Eu quero que você entenda que ele teve esse acidente no estado do Goiás. Quando eu cheguei no Goiás, que eu conversei com o médico veio e disse para mim, eu vou ser sincero, o seu marido, segundo esse exame que está na minha mão, não vai viver, é um milagre. E sabe o que eu disse para aquele médico? Eu disse, doutor,
eu andei esses quilômetros todos de Uberlândia até aqui, sobre uma palavra, e essa palavra é um milagre. Então, eu sei que o meu marido, ele vai acordar deste coma, eu sei que ele vai viver. Irmãos, nós precisamos de ter posicionamento. Quando nós temos posicionamento diante do Deus Todo-Poderoso, Ele, irmãos, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que realiza. E aí, se nós ficarmos, sabe, em cima do muro, balançando para lá, balançando para cá, Deus está esperando o seu posicionamento. Então, nesta manhã de segunda-feira, eu quero repetir isto: o reino de Deus, ele não se move segundo a sua ou a minha necessidade, mas ele move, irmãos, segundo o meu e o seu posicionamento. Tenha posicionamento, porque quando nós posicionamos, o Senhor faz, o Senhor age, o Senhor move de uma maneira poderosa e maravilhosa. Vou deixar uns minutinhos para nós falarmos do nosso culto anterior e eu volto para concluir essa palavra para o seu coração nesta segunda-feira, em nome de Jesus. Eu vou repetir isso aqui: a mudança do nosso país não está na política. A mudança do nosso país está numa igreja que levanta como mãe para defender, para orar, para interceder pelo seu país. Até quando? Até quando nós vamos ficar com medo? Até quando nós vamos ficar, irmãos, só dizendo isso, dizendo aquilo? Porque Débora, ela levanta. Ela levanta para defender. Ela levanta, irmãos. E quando ela levanta, algo extraordinário acontece. Porque alguém levantou. O sentimento de mãe, eu não sei se você sabe. A mãe era como uma leoa. Não mexe com seus filhos, não. Pode mexer com você. Pode mexer com a sua sogra. Irmãos, pode mexer com quem? Mas quando mexe com o filho. Ai, 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 ai. Aleluia! A gente sempre deixa, irmãos, um pouquinho dos nossos cultos para mostrar a você aquilo que o Senhor tem feito, tem agido, tem operado de uma maneira sobrenatural. E esse tempinho que eu tenho, eu quero continuar compartilhando a palavra com você. Estamos falando nesta segunda-feira, o reino de Deus não se move segundo a nossa necessidade, mas sim segundo o nosso posicionamento. E eu quero falar aqui sobre o rei Asa. Asa, quando ele tem um desafio diante dele, com o seu exército, ele e o seu exército, e vinha contra ele um exército inimigo. O que me chama a atenção que o 2 Crônicas, no capítulo 14, e o versículo de número 11 diz assim: clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então a gente vê que Asa,
O rei Asa, ele tinha aqui uma necessidade. E aí, irmãos, mas ele tem um posicionamento em quê? Na oração. Porque o exército que o rei Asa tinha era um exército muito mesmo pouco, né? A força que eles tinham era pouca, mas o Senhor deu vitória, o Senhor operou, o Senhor agiu, o Senhor moveu, quando Ele posicionou. Então, tudo que eu e você precisamos é posicionar. Diante de situações, rasga o seu coração. Se você rasgar suas vestes, você está em desespero, mas se você rasgar o seu coração, diante do Senhor, você está dizendo, eu creio que o Senhor é o Deus que pode fazer, operar, agir e mover. Vamos orar? Pai, mais uma manhã, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque tudo está em tuas mãos. Tudo, Pai, está no controle do Senhor. E nesta manhã, eu quero apresentar ao Senhor, meu Deus, a semana que está iniciando, meu Deus, esta casa, esta família, essa pessoa que precisa de uma porta de emprego aberta, abre esta porta. A necessidade desta casa, desta família, tem misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos a Ti. Declaramos da Tua graça, da Tua bênção, de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa. Somente o Senhor é o Deus para fazer. Somente o Senhor é o Deus para operar, para agir e mover de uma maneira sobrenatural a favor da vida do teu povo. É o que nós pedimos, abençoamos. Essa pessoa que precisa de uma cura, nós declaramos a cura do Senhor sobre a vida dela, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, maravilhosa. Ficamos por aqui nesta manhã, que esta paz permaneça sobre ti, hoje e sempre.